O exército da China é só um tigre de papel ou a China é um competidor de mesmo nível que os Estados Unidos precisam temer? Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou o Chris Chappell. Cara, pessoal, estamos encrencados. As forças armadas chinesas estão em movimento, têm o maior exército, a maior marinha, e eles estão até treinando para trazer a batalha direto para o quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deveriam apenas desistir e aceitar as exigências do Partido Comunista Chinês. Fazer como a marca das camisetas usadas pelas piores pessoas em 2012 e desistir. E seja lá o que fizermos, definitivamente não devemos colocar o equipamento militar chinês à prova. Não, senhor, todas essas coisas são absolutamente letais. Exceto que, bem, nada disso realmente funcionou tão bem sempre que foi colocado à prova. O Irã fez do sistema chinês SED 9B de mísseis superficiais de longo alcance com radar ativo o pilar de sua defesa antimísseis. Como isso funcionou para o regime? Agora o Irã é liderado por um fantoche de papelão como um projeto de feira de ciências do ensino fundamental, mas do mal. O radar JICO-20 e 7A da China deveria ser capaz de detectar os furtivos F-35 e F-22 americanos a 240 quilômetros de distância. A Venezuela comprou vários, e agora Maduro está jogando Hearts of Iron contra Barron de alguma cela de prisão. Por que mais você acha que Trump o capturou? Manobra geopolítica? De jeito nenhum, coisa de pai. Mas isso não é novidade. No ano passado, a Índia atacou o Paquistão após um ataque terrorista, o que foi uma ótima notícia para o Paquistão. Isso significava que eles finalmente poderiam testar o equipamento militar chinês que compraram. Apesar do padrão que vejo, tenho certeza de que deu tudo certo para eles. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a China forneceu 81% das armas importadas pelo Paquistão, incluindo vários sistemas de radar e defesa antimísseis. Foi o primeiro grande teste da tecnologia militar chinesa. Então, como eles se saíram? Mísseis e aeronaves inimigas penetraram repetidamente o escudo defensivo. Opa! A geopolítica está pegando fogo! Segundo o relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a reputação de feito na China pode ser o motivo. Enquanto as vendas globais de armas geralmente aumentaram em todo o mundo, a China teve uma queda de 10% nas vendas. Não sei se há um Yelp para equipamentos militares, mas se existisse, imagino várias avaliações reclamando que nem dá para cometer crimes de guerra com essas porcarias chinesas defeituosas. Até o Partido Comunista Chinês reconhece o problema. Houve expurgos massivos na indústria de defesa da China. Pode haver corrupção, semelhante ao caso da construção de tofu na China, onde prédios são mal feitos para economizar. Assim, os construtores conseguem desviar dinheiro, o que é até esperto. Não dá para destruir prédios que já se destroem sozinhos. Agora é com vocês, exércitos que enfrentariam a China. Isso fez muitos se perguntarem, e se o exército chinês for apenas um grande tigre de papel? Dizem que, em um confronto com os Estados Unidos, os americanos venceriam facilmente. Que o equipamento militar chinês ou não funciona, ou os Estados Unidos já descobriram como derrotá-lo, talvez apenas relaxando e rindo de como ele não funciona. Eu entendo o motivo. Esse é um ponto de vista muito tentador, e há um fundo de verdade nisso, além da qualidade duvidosa do equipamento militar chinês e, francamente, de todo o resto. Xi Jinping promove expurgos frequentes nas Forças Armadas, alertando sobre deslealdade ao Partido Comunista Chinês. Apesar dos expurgos e do treinamento ideológico constante das tropas chinesas, fica a dúvida: esses soldados realmente estão dispostos a morrer pelo Partido Comunista Chinês? Analistas sugeriram que a política do filho único da China faz com que o público chinês possa ter tolerância zero para baixas. Então, não temos nada com que nos preocupar, certo? Bem, essa pode ser uma opinião impopular, mas eu acho que isso é uma aposta perigosa. Não podemos apostar o futuro do mundo livre na esperança de que o equipamento militar chinês não funcione. O fato é que as Forças Armadas dos Estados Unidos não enfrentam um concorrente de nível semelhante há décadas. Capturar Maduro e bombardear terroristas no Oriente Médio não é a mesma coisa que enfrentar o exército chinês modernizado e mecanizado. Seria como lutar contra Glasgow 20 vezes seguidas e achar que você pode enfrentar Mike Tyson. A Marinha dos Estados Unidos ficou em papel de apoio nas recentes operações militares. Uma guerra com a China por Taiwan seria um conflito naval que os Estados Unidos não enfrentam desde provavelmente a Segunda Guerra Mundial.
Desde então, a Marinha é mais lembrada pela música do Village People do que por seu poder marítimo. E é aí que temos uma má notícia para os Estados Unidos. A China domina completamente a construção naval. Ela tem 232 vezes a capacidade de construção naval dos Estados Unidos. Não só eles têm mais navios, como conseguem construir navios mais rápido. Além disso, a China agora supera os Estados Unidos na produção de mísseis e tem mais lançadores de mísseis balísticos intercontinentais do que os Estados Unidos. O que, se você é um estrategista militar treinado e brilhante, como eu, você sabe que significa "Ih, deu ruim". Mas espere, o que isso importa se o equipamento militar chinês simplesmente não funciona, como vimos no Paquistão, na Venezuela e no Irã? Bem, considere o seguinte. E se o Partido Comunista Chinês tivesse enganado esses países vendendo equipamentos que sabia não funcionar direito? Eles nunca imaginaram que os Estados Unidos realmente testariam isso. A avaliação dos Estados Unidos pelo Partido Comunista Chinês mudou muito em 2012 durante o incidente do Banco de Scarborough. O Banco de Scarborough está aqui, perto das Filipinas, mas a China ainda o reivindica. Em 2012, o Partido Comunista Chinês enviou sua milícia marítima para ocupar o banco e parecia que as Filipinas e a China entrariam em conflito por isso. Os Estados Unidos têm um tratado de defesa com as Filipinas, então teríamos que nos envolver. Então o presidente Obama trouxe os dois lados para a mesa e conseguiu que eles concordassem em deixar o banco. Na semana seguinte, os navios das Filipinas deixaram o Banco Scarborough e voltaram para casa. Os chineses, no entanto, permaneceram na área, e então os Estados Unidos não fizeram nada. A China ainda ocupa o Banco Scarborough até hoje. Foi chocante, eu acho, até mesmo para o regime chinês. Não acho que eles esperavam que os Estados Unidos simplesmente cedessem assim. Foi uma das únicas vezes em que alguém disse, sem ironia, "Obrigado, Obama", e assim o regime chinês começou o que chama de modelo Scarborough. É um modelo para a China gradualmente exercer controle sobre o Pacífico Ocidental, tomando um território de cada vez. Uma espécie de revisionismo incremental que lentamente expulsa os Estados Unidos sem nunca dar um motivo para confronto. Foi quando a China acelerou a construção dessas ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos disseram para a China parar, eles não ouviram, porque o que os Estados Unidos iam fazer? Então os Estados Unidos disseram, tudo bem, só não militarizem essas ilhas. O regime chinês prometeu não fazer isso. Apesar do padrão claro que vejo, tenho certeza de que deu tudo certo. Pois eles mentiram e os Estados Unidos mais uma vez não fizeram nada. Então eu posso acreditar totalmente. O Partido Comunista Chinês achou que podia vender equipamentos de baixa qualidade para seus amigos, acreditando que nunca seriam realmente testados, e então Trump apareceu. Mas isso significa que o que os chineses guardam para si mesmos não funcionaria em combate? Essa é uma questão totalmente diferente, que nunca foi realmente colocada à prova. Espero que você entenda por que chamar a China de tigre de papel pode ser incrivelmente perigoso. E não vamos esquecer, eu disse, que as famílias chinesas podem não tolerar nenhuma baixa, mas isso também vale para o público americano. Há uma tolerância cada vez menor para baixas americanas. Mas lembre-se, mesmo que os militares dos Estados Unidos sejam 10 vezes superiores aos da China, se o Partido Comunista Chinês quebrar a vontade do público americano de lutar, isso não fará diferença. Precisamos estar tão preparados para a guerra psicológica quanto estamos para o fronte militar. Deixe-me dar um exemplo de como isso pode acontecer. Taiwan tem conversado bastante com Israel, o que faz sentido uma nação pequena cercada por países hostis. Além de dizer que é a mesma situação, Taiwan poderia aprender muito com Israel. Mas se parecer que os Estados Unidos e a China podem entrar em guerra por causa de Taiwan, você vai ouvir pessoas como essa dizendo que Israel está tentando fazer os Estados Unidos entrarem em uma guerra com a China, por causa de uma ilhazinha do outro lado do mundo que não tem impacto nenhum sobre nós. Quando foi que a China invadiu os Estados Unidos? Quando foi que a China matou americanos? Você entendeu o recado. Já vemos isso na guerra do Irã, mas não é só sobre opiniões de alguns influenciadores famosos. Puxa-sacos da China em toda a internet estão postando coisas assim para convencer todo mundo de que os Estados Unidos não têm chance contra a China. Infelizmente, há sinais de que a propaganda da China está funcionando. Segundo pesquisa deste ano da Carnegie Endowment for Peace, a maioria dos americanos acredita que o poder da China é igual ou até superior ao dos Estados Unidos. A maioria dos americanos não acredita que suas vidas mudariam se a China superasse os Estados Unidos.
Isso é incrivelmente ingênuo e perigoso, e é decepcionante porque significa que não há pessoas suficientes assistindo China Uncensored. Provavelmente porque quando procuram por isso, o autocomplete do YouTube sugere China Tio Ganso, mas você é mais bem informado que a maioria dos americanos e espero que você consiga perceber isso. Tanto a ideia de que a China é totalmente fraca, quanto a ideia de que a China é tão forte que devemos simplesmente ceder porque realmente não faz diferença estão completamente erradas. Literalmente tudo está em jogo aqui, é por isso que vou fazer um grande pedido. Eu preciso que você acesse chinauncensored.tv e se inscreva para se juntar ao meu exército de 50 centavos. Eu preciso de pelo menos 3.000 assinantes lá para poder continuar financiando este programa de uma forma livre do controle e da censura do YouTube. Assim podemos continuar produzindo episódios e trabalhando para mudar isso. Agora vou usar minha máquina do tempo para perguntar ao Chris do futuro se conseguimos assinantes suficientes. Ah, não, China Uncensored, é isso mesmo, eu não consegui assinantes suficientes para o site. Então decidi que, se o YouTube quer oferecer o China Uncensored, eu vou entregar para o público. Puxa vida, socorro, não, a China ainda tomou conta e agora você pode dizer que estamos fritos. Ai, ai. Não se preocupe, basta clicar neste botão e se inscrever no ChinaUncensored.tv para evitar tudo isso. Ainda preciso de mais de 1.200 assinantes só para conseguir me manter sem depender do YouTube. Se estiver em dúvida sobre assinar, não espere que outro tome a iniciativa. Eu preciso de você porque o PCC não é fácil de enfrentar e essa é uma luta que não podemos perder. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.